espirituais pela inspiração, pela presença no meu coração e pelo estímulo que me oferecem a cada dia de estar aqui. Obrigada a todos. Eu fiquei muito feliz de poder continuar com o nosso tema da semana passada, que é o adultério. Estava só esperando a Leite Catarina chegar para começar. Pronto, obrigada. E fiquei feliz da gente poder continuar, porque é realmente um tema bastante polêmico, né? E eu tenho completa compreensão de que trago aqui uma forma de olhar para este tema, que é muito peculiar ao que eu entendi que o pastorino coloca para nós, que é o nosso texto básico aqui. Mas eu creio que existem muitas maneiras de compreender o que é mesmo o adultério e o que é mesmo o divórcio. Não é verdade? Então, durante essa semana, andei ouvindo algumas coisas. A Lili até mandou um videozinho. Fiquei pensando se a gente passaria aqui sobre o homem e a mulher, né? Mas depois, avaliando, senti no meu coração uma diferença entre essas polaridades. Percebi que tem na internet uma porção de variadas interpretações de pastores, do próprio Padre Fábio. Então, cada segmento religioso criado por nós mesmos, em termos de humanidade, né? Em termos da humanidade, expressa um tipo de compreensão. E aqui, o que nós podemos trazer é mais uma dessas compreensões. Porque cada um de vocês também trazem a de vocês próprios, e isso é que é bonito no processo de nos evangelizar. Nós estamos trabalhando uma compreensão para o nosso espírito. Como que nós vamos compreender o adultério como espiritualistas e como vamos compreender o divórcio como espiritualistas? Entender de acordo com o nosso texto cristão, né, que nós escolhemos manter. Chegou a Ângela, ainda bem que ele já cantou, nós já batemos palma. Ei, Ângela, vem cá, senta aqui, ó. Seu gato já cantou, nós já batemos palma para ele. Vai cantar mais. Tudo bem? Tudo jóia. Feliz de te receber. Essa menina ali igualzinha dele. Tá bem, gente? Então nós falamos um pouco, gostei muito das colocações que você deu, sobre o homem e a mulher, sobre como se entendia isso antes, não foi assim? Então vamos ler pelo menos uma vez o texto original. Hoje nós vamos começar desse lado, começamos sempre do lado de cá. Começa aí para nós, Luz? Dá para ler? Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu esqueci. Eu, porém, vos digo que todo que olha uma mulher casada, cobiçando-a, já adulterou com ela em seu coração. Se, pois, teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém mais que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no vale dos gemidos. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém mais que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no vale dos gemidos. Também foi dito: quem repudiar sua mulher é carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz ser adúltera, e qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a mulher repudiada pelo marido comete adultério. Nós vamos vendo que o texto é bastante objetivo, não é mesmo? Ele diz:
da condição que nós trazemos, que nós já ouvimos, não adulterarás. De onde que nós ouvimos, não adulterarás? Da própria lei de Deus, não é mesmo? Não adulterar é uma das leis de Deus, né, recebidas por Moisés. E aí Jesus acrescenta que aquele que olha por uma mulher que já tem um compromisso, cobiçando-a, adulterou com ela em seu coração. Não é isso? Alterou com ela no seu coração. É muito interessante esses aspectos, porque na nossa distorção humana, aplicamos essa condição como taxativa do adultério apenas sexual. Apenas sexual. O que nós conhecemos, você é uma adúltera, ou seja, você traiu o seu marido. E o adultério, ele vai além da condição sexual, afetiva, não é mesmo? Como a gente viu semana passada. E aí hoje nós vamos começar dessa parte de cá que não comentamos, do olho e do... Você lembra que o simples olhar para uma mulher significava adultério, não é isso? E também uma coisa super legal, que eu achei interessante, interpretado por alguns comentaristas na internet, que é, toda hora ele falava do adultério, mas quem adulterava era só as mulheres. Né? Homem não adulterava. É muito interessante. E falava do adultério que a mulher comete. Assim como o texto original só fala da mulher. Né? Então, a seguir, Jesus nos dá 2 exemplos de hipérboles literárias. Não é isso? Comparações para nós. A determinação de olho direito e mão direita é uma concessão à maioria da humanidade constituída de destros. E, além disso, uma minúcia que agrada o povo. Muita gente, inclusive em alguns países árabes, quando uma pessoa cometia ou violava a lei de Deus, ele era punido de acordo com a condição escrita aqui. Olha o tamanho da nossa ignorância. Então, cortava a mão, furava o olho, corta até hoje. Não é isso? Corta o pipi, o pireunuco. Porque compreende que essa é a lei física. E a gente viu aqui um pedacinho que o pastorino comenta, não somos o corpo físico. Pois é, eu falei só os muçulmanos. Quando a mulher se apresenta para Jesus, eles falam assim, Senhor, pegamos essa mulher em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. Aí ele responde, aquele que estiver sem pecado, quer dizer, aquele que nunca adulterou entre os homens, atire a primeira pedra. Certamente, esse é o Então, segmento desse texto. É o segmento desse. Aquele que estiver sem pecado, daquele que nunca adulterou, é a vez que ele refere aos homens. Pois é, mas aqui ele está falando que a mão direita e o olho direito é uma ideia daquilo que nós perdemos de mais importante para nós. E para o destro, a mão direita e o olho direito, se é destro também do olho direito, do olho, é importante para aquela pessoa. Lógico que o ato de arrancar o olho e cortar a mão são atitudes morais e não físicas. Morais e não físicas. O que aconteceu foi que os muçulmanos entenderam, em grande maioria, que tinha que cortar mesmo. E nós também entendemos que se adulterou é porque dormiu com outra mulher, com outro homem, a mulher. Só isso. Olha como que ao longo do tempo nós podemos ir dilatando a nossa compreensão. Saindo dessa compreensão literária, né?
Quando comentarmos a segunda vez em que Mateus cita as palavras do Mestre, reproduzindo-as com maior fidelidade, teremos ocasião de estabelecer o sentido preciso. Ele foi atribuído a essas afirmativas, que foi atribuído a elas, né? As afirmativas. Veremos que o sentido hiperbólico desce a realidade para o palpável e lógica. Olha o que ele pensa. Depois, ligado ainda a esse assunto, vem a questão do repúdio. Jamais o inverso se podia dar. Permitido por lei, mesmo que o motivo fosse unicamente não achar graça nos olhos. Vou pular aqui que essa parte eu já comentei antes. Na verdade, se eu não gostasse do tipo dos olhos dela, do jeito dela de fazer alguma coisa, eu podia repudiá-la. Não é isso? O homem. Eu não. Jesus continua a autorizar o repúdio da mulher ou o divórcio e repete em Mateus, mas restringe essa atitude no caso único em que a esposa tenha tido relações com outro homem. Jesus compreende que se a mulher se relacionou sexualmente com outro homem, ela tem por ele amor. E nesse caso, ele autoriza e diz ainda que é pela dureza dos nossos corações que é permitido o divórcio. A liberação daquele outro, você até perguntou, como é que faz para a gente sair saudavelmente de uma relação? Porque quando uma pessoa deixa de nos amar e continua no adultério de estar conosco sem a proposta original, não é mesmo? Então, quando nós casamos, temos aquele ritual de dizer assim: você aceita a Tatiana como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la até os últimos dias da sua vida? Não é isso? Aí o outro diz: sim, eu aceito. E esse compromisso feito socialmente diante de Deus é o que você deveria honrar. Mas você adultera esse propósito quando você deixa de amar a Tatiana. Se eu me caso com ela e deixo de amá-la, eu já adulterei aquele compromisso. Pode ser que na nossa convivência aquilo se torne um tormento, uma escravidão desnecessária à nossa evolução. Não há necessidade de se tornar assim. Devo eu também, e disse para você, experimentar, abrir mão do meu amor ou do meu desejo de amor dela para comigo, porque o meu para com ela pode continuar o mesmo. Mas o meu desejo de que ela me ame tal como eu a amo é que nós rompemos. Compreende? E falei para vocês que aqui ele diz que o libelo de repúdio a deixaria livre, podendo se unir a outro homem. O que une a outro homem? O que une uma mulher a outro homem? Nós estamos celebrando hoje. Amor. E ainda não compreendemos essa questão, porque quando nos unimos a alguém, estamos envolvidos com um tanto de outras coisas que não são o amor. Não vou separar, porque eu não vou vender esse apartamento, porque ele é dela, ele é meu. Isso aqui é meu, isso é dela, como é que nós vamos fazer? Quem que fica com o filho, quem que não fica, quem paga as contas, quem que não paga. Tudo isso envolve um processo de união, onde nós deveríamos estar abertos a negociar qualquer tipo de separação. Igual quando a gente vai no PROCON e reclama de algum contrato que não foi cumprido. Não é verdade? As partes ali se juntam para achar um acordo que seja bom para todo mundo, seja saudável. Porque nós ainda guardamos, por conta dessas ideias, de que tomando propriedade dela através do casamento, é minha. Não é, André? É meu. Eu sou dona mesmo. Achamos que sim, né? Ele foi para fazer as pazes. Pois é, porque entendemos que é meu. O que é mesmo meu? O que mesmo
amor do Bruno. Certamente. Se ele assim te oferecer, viu, André? Se ele assim te oferecer. Está oferecendo. Felizmente, o exemplo que nós estamos dando aqui é aquele que deixou de oferecer. Se ele deixou de oferecer, eu deixei de ter. E se eu deixei de ter, eu vou insistir naquele relacionamento. Por um monte de outras causas. Porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo, porque isso é importante, porque que não é mais. Ele não nomeou aquilo importante. Você me prometeu também, né? Então, o repúdio por causa da infidelidade é que Jesus endossa. Porque já houve o rompimento daquele propósito. E Lucas, ele é objetivo, todos nós sabemos que Lucas ouviu as histórias de Jesus através de Maria. Então as colocações dele são mais reduzidas, são sintéticas, mas é muito legal, porque ele proíbe, inclusive por quem está mais ligado à lei judaica, que cumpre, que faz cumprir o não adulterarás no sentido masculino do processo. Compreende? Mesmo? Ninguém tem dúvida disso? Não, eu estou com todas, que eu não peguei no meio da vida arrasada. Mas você viu semana passada, eu estou ainda só repetindo, né? Obrigada. Aqui, ele não fala das separações espontâneas e voluntárias de dois cônjuges, quando agissem de comum acordo. Comum acordo. Não é verdade? A prescrição é clara e taxativa. Ô, gente, até por orgulho, eu já sei que eu nem amo mais aquela pessoa, nem quero mais conviver com ela, que a minha vida seria muito saudável se nós nos desligássemos, mas por orgulho eu não quero ser, como aconteceu em alguns momentos da nossa evolução, eu não quero ser uma mulher descasada. Principalmente para a mulher, não é verdade? Não quero esse estigma na minha vida. Então, até por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, que também não é amor, nós prendemos no outro. E exigimos a permanência daquela relação, né? Às vezes não damos conta nem de olhar para a pessoa. A Cristiane vai mandar esse PowerPoint para o e-mail do grupo. Quem quiser pode ler e trazer alguma dúvida depois para nós. Mas nós temos considerações mais profundas sobre este texto que eu vou ler daqui a pouco. Porque somos forçados, o pastorino diz com muita clareza, somos forçados a apresentar o que nos é ditado, mas cuidado, não nos responsabilizamos pelos erros de interpretação que cada um faça por sua conta, julgando estar movido pelo Espírito, quando na realidade são apenas emoções que o movem. Então, quando o pastorinho coloca essas considerações, ele já diz para nós com clareza que ele não vai se responsabilizar pelas nossas interpretações, que ligam as nossas emoções e não a alma ao Espírito, não ao movimento evolutivo e crescente que buscamos através da convivência um com o outro. O relacionamento, não é? É relar, é atrito, é convivência, é adequação. Um é cheio de ondinha assim, o outro é cheio de ondinha assim. E nós vamos nos adequando, relando um no outro, até que nós consigamos um movimento saudável. Conseguiu com esse, prepara, na próxima encarnação vem outro. Ou não, né? Ou vamos insistir nesse até que se mova com tranquilidade, que eu ame o outro no sentido espiritual. E o pastorino faz uma colocação, ele fala assim: pedimos encarecidamente muito cuidado e prudência, pois é facílimo o equívoco nesses casos, e não queremos que ninguém adquira karmas, pretendendo posteriormente
desculpar-se com o que aqui estiver lido. Olha como que ele é esperto. Ele falou, eu vou falar sobre isso, mas eu vou colocar na mão de cada um a responsabilidade de compreender o texto, de acordo com o que ele pode, senão ele vai entender. Então eu posso separar a hora que eu quiser, eu posso casar a hora que eu quiser. Eu não vou compreender que eu me caso treinando o amor verdadeiro, o amor espiritual, o amor que considera uma porção de coisas, muito menos a convivência humana, como nós, né? O amor físico também. Cuidado, pois muito cuidado e nada de ilusões. São palavras que ele coloca, e eu trouxe aqui do jeito que ele colocou. Aí ele convida a gente para fazer uma subida, a compreender esse texto com uma outra colocação. E ele diz para nós assim: a individualidade de Jesus avisa a nossa personalidade que não podemos tornar-nos adúlteros, isto é, infiéis ao nosso único dono e Senhor, que é o eu profundo, ou eu superior, ou alma. O Cristo interno, o Deus obscôntitus, não podemos abandonar a realidade para idolatrar as formas exteriores de nosso eu pequenino e vaidoso. Ele diz então que o casamento é do espírito. Minha parte feminina e masculina une-se ao que eu vou chamar do eu profundo, ao Cristo interno, e une-se a Deus. Essa é a busca, essa é a relação, talvez um pouco daquilo que tem naquele CD que eu ofereci a vocês, que chama O Casamento do Espírito. Lembram disso? Com efeito, no Velho Testamento, Yahvé, Jesus, dizia por intermédio dos profetas, dos médiuns, essas verdades, empregava o termo adultério, no sentido preciso de abandonar o culto a Yahvé para seguir outros espíritos. Abandonar o culto da união com Deus para seguir espíritos. Isso também é condenável. Então, quando nós ouvimos a espiritualidade dizer, peça a Deus, não peça ao fulano, o espírito, é válido para nós. Agradeça a Deus e não ao espírito. O espírito está ali oferecendo alguma coisa que nos una, que nos ajude nessa busca de união da nossa alma, do nosso eu profundo com Deus. Isso, na verdade, que seria o nosso propósito de casamento. Então eu vou me casar com a Liliane e vou aprender a me relacionar amorosamente com ela, porque na minha condição, eu não tenho essa junção real de amor. Eu não amo o meu feminino e o meu masculino. Dá para acompanhar? Minha porção feminina e masculina, muitas vezes a masculina desaparece, a feminina toma conta, esse desequilíbrio todo que nós vivemos. Então a proposta é ir ensaiando através de uniões conjugais até nós nos afinizarmos com o casamento elevado, do eu profundo da minha alma com Deus, que não acontece nesse nível em que nós estamos, né? Não acontece. A gente pode ter essa clareza de compreensão. Por isso o texto é complicado de ser absorvido por nós, e também nós criamos a condição humana para entendê-lo. Então vamos casar, vamos unir, porque se unir não separa, vive ali, tenta ali até finalizar. É verdade, eu vou precisar fazer essa união, porque no texto original Jesus diz assim: no princípio macho e fêmea os fez. No princípio não tinha divisão. Nós éramos seres sem divisão macho e fêmea. Eram unos. Também éramos unos a Deus. Mas nós quebramos esse propósito. E nos individualizamos e chegamos a essa condição neste nível terreno, no nível do nosso planeta, de dualidade.
Então aqui tem céu e tem lua, noite e dia, macho e fêmea, não é isso? Branco e preto e variações. Então, pensar em variações do casamento, vamos incluir os homoafetivos. Quando estou na homoafetividade, estou ensaiando conviver com aquela parte minha que também está em desequilíbrio. Como todos os seres humanos. Ah, mas aí fica corporal. Ai, a nossa relação também é física. Tem gente que relaciona tanto no físico que acha que sem sexo o amor não existe entre duas pessoas. É possível? É possível. Muitos de nós acreditam que o casamento, se não tem... Claro que nós unimos para também vivermos nossas necessidades físicas e espirituais. Isso é verdadeiro. Mas o fato de ter ou não ter não diz que não tem amor. Não é verdade? Porque tem muito casamento que Eros foi embora. Então não há mais aquela energia de atração que Eros, lembra quando a gente estudou Eros, amor e sexualidade? Não há mais a energia de Eros, mas há amor e sexualidade. Não tem Eros. Eros de vez em quando passa por lá. Aí é ótimo, a gente fica feliz da vida, mais alegrinho, porque Eros passou, visitou por 2 dias, não é, Douglas? Depois ele vai embora. Deve ser, não sei. Para o Douglas aqui. Se o Eros não passar, eu não vou querer não. É igual o Papai Noel, né? Passa só uma vez por ano. Pois é. Porque na verdade nós ainda buscamos a união física e espiritual. E é real, é válido, é este o propósito. Nessa união física e espiritual, eu vou ascendendo a minha condição de amar. Imagine, meus pais fizeram 50 anos de casado, alguém aqui tem mais? Ainda não? Imagine, depois de 50 anos juntos, quantas vezes Eros vai visitar? Depende da tecnologia. Não é? Se casou igual o Carlos, não, porque ele começou com 16 anos. Eros já estava presente, até beijou na boca, não é? Então, essas são as nossas condições humanas, evolutivas. Todos nós estamos no estágio deste aprendizado. O objetivo é nos tornar um com Deus e não com ela. Ninguém aqui tem metade de ninguém, isso é outra ilusão. Não tem metade de laranja. Você já viu pé de laranja? Dá só metade de laranja? Pé de maçã, dá só metade de maçã? Não existe. Pé de maçã dá a maçã inteirinha. Alma gêmea não tem. Como diz Emmanuel, nós temos algemas. Eu que comprometi com a Andréia e estou algemada a ela. Aí vem aquele sujeito lindo, Eros todo assanhado, me seduz, eu caso com a Cristiane. Daí a boca aparece as garras. Não é verdade? Da Cristiane? Hã? Da Cristiane? E as minhas? Ou vocês acham que casamento é de um lado só? Tem um bonzinho e um mauzinho. Tem bonzinho e mauzinho em mim, que aparece para ela, principalmente quando a gente está casado. E tem malzinho e bonzinho nela que aparece para mim. Não é verdade? Nós não precisamos mais ter essa bobagem, né? Essa ilusão que o pastorino falou, de acreditarmos que seremos felizes para sempre. Isso é conto de fadas, coisa de criança, que vive uma coisa e cria outra. E vive na irrealidade da vida. Não é verdade? Essa é uma posição da nossa consciência infantil, que não deseja amadurecer, porque eu não vou ver que ela tem TPM mesmo. E se eu passar perto, esse violão aqui é pouco. Não é verdade? Porque nós no início,
colocamos a máscara da fantasia. Não, repete a questão. Nossa, Diz para mim, porque eu, Lena, no princípio do meu casamento, coloquei a máscara da fantasia. A máscara da fantasia. Volta! Não, pulou eu. Eu estou falando eu, a máscara da fantasia, mas ela acaba. Acaba. Ela acaba. Aí você tem que seguir. Na realidade. O caminho que você falou hoje. É verdade. O caminho de amar. O que é amar? É você se doar. Não, é eu que Essa vai ser uma luta boa para nós. Você sabe por quê? Porque, como diz o Gilson, Lena, mas aí fica difícil. Porque quando eu falo assim, porque você tem que amar, você tem que gostar do seu marido. Aí eu volto a palavra e digo, porque eu tenho que amar, eu tenho que gostar do meu marido. É diferente. Há em nós uma pulsação de energia que nos convida à realidade da vida. E nós seremos adultos, egos maduros, capazes de olhar para nós e dizer assim, eu sei o que eu sinto por ela. Porque um dos princípios que a gente combinou de ver aqui hoje ainda é o princípio da verdade com o outro. De ser verdadeiro. Aprendemos esse final de semana, a gente estava no seminário, no encontro de sexualidade sagrada. Não foi, Bruno? Por isso que os meninos tiraram o olho deles. E brincamos, é brincadeira. Em nome da sexualidade sagrada. Só que ao invés de colocar no coração, descemos um pouco mais. Porque é nessa região que nós ainda precisamos aprender o sagrado. Vocês concordam? Sim. Eu não sei o que é fazer sexo de forma sagrada. E existe uma forma sagrada de fazer sexo. É fazê-lo por amor. Em busca, em troca do amor. Aquela história que eu disse para vocês. Eu posso dizer para ele, ele é novato aqui, a namorada está ali. Qualquer coisa você segura ela aí. Eu posso dizer para ele que no meu coração eu estou desenvolvendo um sentimento de amor por você. E se isso for verdadeiro para você também, eu gostaria que a gente experimentasse viver juntos ou nos relacionar. Essa seria uma proposta aberta. O que acontece? Eu olho, Eros fica assanhado, eu fico também, não é verdade? E permito... Hã? Vai só no Eros. Vai só no Eros. Entre as energias que nos movem, Eros, amor e sexualidade, qual que vocês acham que aparece primeiro? Qual que vai embora primeiro? Depois de Eros, o que Eros deveria desenvolver em mim? O amor. Depois? Isso é a energia sagrada do sexo. Porque eu vou ter o contato naquela troca kundalínica, né? Que a gente conhece, que é a evolução do amor dentro de mim. Mas o Eros vem, eu vou ter, hoje em dia, sexo. Aquilo pode ou não dar amor. Quantas vezes, até a música diz, vai dar amor? Não é? Poucas relações dão em amor. E pouquíssimas dão em amor recíproco. Entre um e outro. Que é aquela explosão de energia. Isso que é o sagrado da sexualidade. E isso é que nós deveríamos manter todo o nosso relacionamento. Vai ter que ensaiar demais, gente. Não é verdade? Nós ainda vamos passar muitas encarnações ensaiando essa abertura de estarmos juntos afetivamente, amorosamente e sexualmente com um amor que faça essa explosão de amor entre nós. Que são duas energias que se elevam. A Vanessa hoje, coincidentemente, mandou um texto da Lia Luft, né? Falando sobre o relacionamento perfeito. E no meio do texto lá, ela cita uma pessoa que eu não me recordo o nome, de um homem que tinha um casamento de mais de 50 anos. E aí ela pergunta qual foi o segredo para aquele casamento tão duradouro. Ele falou,
decidi escolher ela como minha parceira todos os dias. Todos os dias, é. Nossa, tô bacana. O Gaiaça, há uns anos atrás, fazia muitas palestras. Gaiaça é um grande psiquiatra mineiro. E ele escreveu... esqueci o nome. Então ele fazia palestras ali no Mater Dei e ele falava que o público dele eram só mulheres. Né? E como ele brincava muito, falava umas coisas muito engraçadas, ele escreveu o Tratado Geral da Fofoca. Vocês lembram desse texto? Não? É muito interessante. Aí ele falava que mulher é igual fogão de lenha. Né? Sabe? Você vai... Não! O homem acorda e sopra o fogo, mantém o fogo, guarda o fogo, e no dia seguinte sopra de novo, mantém o fogo, guarda o fogo. Vocês sabem como guarda fogo no fogão de lenha? Sabe? Sopra as brasinhas que sobrou no final do dia, coloca cinza nelas e tampa. Deixa tampadinha, não é? No outro dia você sopra de novo, acende aquilo, ou seja, todos os dias você tem trabalho. Todos os dias você escolhe acender o fogo da relação de vocês, diariamente. Vai soprando. Respira, não sopra. A união divina é superior a todos e a tudo e a tudo. Nem está sujeita a qualquer leis criadas pelos homens. Olha que bonito, gente. A união divina não está sujeita, é superior a tudo e a todos. Não está sujeita às nossas leis, está sujeita à lei de Deus. A união divina para onde nós caminhamos. Por isso que eu disse que temos que ensaiar muito ainda. Não se preocupe se o parceiro se vai, ou se não veio nessa, ou se vai vir na outra, ou vieram muitos nessa e não consegui escolher nenhum. Não se preocupem, vocês estão ensaiando. Vá aprendendo que é uma troca, uma entrega verdadeira. Até isso acontecer de verdade, para que você se sinta assim, ó. Estou regido por uma união divina. É a completude. É a completude. É o princípio. É a união de macho e fêmea, dos dois princípios de energia que estão dentro de nós. Eis, pois, alguns sinais que se existirem todos, olha só, gente, a frase. Eis, pois, alguns sinais que se existirem todos concomitantemente, junto e respirando, podem fazer conhecer-se na realidade o amor espiritual. Isso é, se nasce do eu profundo. Ainda assim tem que ser do eu profundo. Não pode ser do eu mental, do eu emocional, nem do eu físico. É do eu espiritual. Então nós vamos aos sinais que juntos também não são separados. O primeiro eu li semana passada. Não requer retribuição de espécie alguma. Fecha o livro e vamos treinar mais umas encarnações. Não tem nem de ler a frase, percebe? Não requer retribuição de espécie alguma, continuando irresistível, firme e sólido, mesmo se desprezado e ferido. Podemos continuar? Todo mundo passou no teste? As nossas relações obedecem a esse primeiro princípio? Não. A primeira frase? Não. Ainda não? Vamos para o segundo. Não alimenta qualquer paixão, não é apaixonado. Paixão não é amor. Paixão é paixão. Paixão é desequilíbrio. É desequilíbrio. Mas, ao contrário, é equilibrado e não visa as ligações sexuais físicas, embora estas possam ocorrer como consequência desse amor, mas não como seu objetivo. Qualquer fanatismo, porém, é antinatural. Isso quer dizer que a nossa sexualidade ainda obedece ao nosso instinto animal, de nossa evolução, porque nós somos mais animais do que espirituais. Por isso é antinatural ao espírito. É simples, não é?
E entender também e aceitar a minha animalidade. É verdade, há uma grande porção em mim instintiva. Eu tenho muita fome, sou voraz, não é? Eu tenho muito sono, eu me canso. Isso é da minha condição física. Eu tenho amor, eu tenho raiva. Não é? Vamos ao terceiro, lê para mim. Embora não seja o primeiro uma experiência carnal, pois, de modo geral, o homem evoluído passa por 3 fases: o amor vital, o amor artístico e o amor místico. Já nas mulheres, é mais difícil encontrar essas variantes, pois cada uma pertence a um tipo definido, ou é vital, visando a procriação de filhos, ou é artístico, inspirando o homem, ou é místico, elevando-o a Deus, e nele permanece durante toda a existência terrena. É, na realidade, um único verdadeiro, que prescinde das formas físicas belas ou feias, da idade, da condição social. Pois é, foi isso que me estou rindo aqui por causa do vídeo da Vivi. O pastor falando, chama Cláudio Duarte. Ele estava falando sobre o homem e a mulher. E aqui o pastorinho, vocês viram que ele faz uma diferença entre a atitude masculina e feminina de amar? Vocês acreditam que o homem ama diferente da mulher, no nosso nível? Sim. Bastante, não é? Então ele diz que o homem tem mais ou menos umas 3 ou 4 caixas na cabeça. Eu vou falar do jeito que eu entendi. Então ele tem uma caixa que chama trabalho, é importantíssima para ele. Uma caixa que chama família, que é extremamente importante para ele também. E uma caixa do nada. Essa é fantástica, gente. Ele diz assim: a caixa do nada funciona assim. O homem vai dirigindo na caixa do nada. E a mulher vai falando. E ele vai dirigindo. O homem adora ficar na caixa do nada enquanto está dirigindo. Ele vai dirigindo. Aí ela fala assim: essa rua da Beth começa aqui. E ele está dirigindo na casa do nada. E ela falou: a casa da Beth é logo ali. E ele está dirigindo na caixa do nada. Aí passou, ele falou: oh, mas você passou na casa da Beth? Eu falei: e o que que tem? Aí ele falou: nossa, a Beth vai com a gente. Ele estava na caixa do nada. Aí ele fala da mulher: mulher não, mulher tem uma caixa só. Dentro dessa caixa passa um tanto de fio, conduzindo um monte de ideia ao mesmo tempo. Um monte de ideias de fios desencapados. Então, ao mesmo tempo que uma ideia está aqui, ela passa do lado de cá. Não é perfeito? O pastor lá. Pastor Cláudio, pode falar. Cláudio Duarte. Aqui é a Lena Duarte, viu, gente? Lá é o Cláudio Duarte. Perceberam? Aí ele falou da diferença, é mais ou menos isso que o pastorinho colocou aqui, que para o homem tem um amor vital, um artístico e um místico. Para a mulher já não se define tanto, porque ela vê todos eles, ela manifesta tudo junto. E é verdadeiro, é a natureza do feminino. Achei interessante eu falar que é uma caixa só, cheia de fio desencapado. O quarto, mesmo que apareçam outras atrações físicas, não é verdade? Por outras criaturas encarnadas, em geral mais moças e mais belas. Vocês repararam que o pastorinho continua falando só Do homem. do homem. Ele não falou dos moços, né? Aos quase 60, achando já um de 30 e sair para a balada, não? O amor espiritual permanece com a mesma intensidade, vibrando no plano do espírito, transcende a atração física. Nós já conseguimos fazer isso? Não dá ainda, né? Passou um gato, passou uma gata. Admirar por lá, Helena, agora sentir é diferente. De cobiçar. Mas a gente, quando olha assim tão detalhadamente, não deixa de cobiçar, não é verdade? Já adulterou, né? Né, Bruno? Esse Bruno não é comprido.
É que ele virou. O E foi desse aqui, né? Eu achei que era ele. O E foi seu. Então, olha o quinto. Vamos lá, gente, que nós temos um pouquinho de tempo. Não há absolutamente nenhum movimento íntimo de ciúme. Te pergunto. Não, esse eu que ganho. Ele foi o único que eu não passei até agora. Não entendi, não volta. Que maravilha! Voltar tudo pra gente ver como é que eu dou. Não, na minha opinião. Você é ciumento, Douglas? Eu sou. Olha que beleza, gente. E sincero, né? Reconhece a única forma de transformar o ciúme em amor espiritual é dar nome a ele, é reconhecê-lo, é vivê-lo, é falar dele, é trocar ideia com a sua parceira sobre o que você sente, o que manifesta. Esse é o propósito, olha só. Pois se sabe que o Espírito vale, nada valendo as formas físicas, e o amor espiritual quer a felicidade do ser amado, e não egoisticamente, viu, André? A própria felicidade. Egoisticamente é meu, Mas de mais ninguém. Na minha opinião, o ciúme para quem sente é muito ruim, porque eu também sou ciumenta. E às vezes a gente coloca alguma coisa na cabeça da gente que não existe. É verdade. É a gente que sofre. Isso. Né? Vou falar com você igualzinho com o Aguinaldo. Às vezes eu coloco coisas na minha cabeça que não existem. Assim fica mais fácil absorver. E eu acho que na hora que a gente encara Na hora que a de gente é ciumento, na hora que eu encaro que eu sou ciumenta, a gente vai conseguindo trabalhar isso, mudar a energia e falar, não, vamos controlar, por que eu vou ficar assim? Por que eu vou ficar sofrendo desse jeito? Isso. É isso mesmo. Você sabe o que é ciúme, gente? Eu gosto muito de um livrinho que eu tenho e guardo com muito carinho. Eu ganhei esse livro tem 32 anos. Medo de perder. Chama O que Toda Criança Deve Saber. Hoje não existe mais, eu tenho só xerox dele. Nem o meu existe mais, felizmente eu tenho xerox. Ele define o que são os sentimentos. Porque nós não sabemos. Ciúme é quando eu vejo a Lili fazendo para a Adriane o que eu gostaria que ela fizesse para mim, comigo. Então eu vejo ela olhando, admirando a Adriane, eu quero que ela olhe e admire para eu. E isso é manifestação do meu egoísmo. Isso não é amor. Quem ama tem ciúme? Não. Quem ama no nosso nível tem ciúme, tem caganeiro, muita coisa. Porque nós somos assim, difíceis mesmo. Existe uma frase, uma frase que eu jamais esqueci na filosofia oriental, diz o seguinte: ciúme é igual beber água salgada, a sede aumenta. É verdade. Se eu tenho ciúme, eu quero mais ainda que ela faça aquilo que faz com o outro para mim. É isso? Amor espiritual supera todos os defeitos físicos e morais. Se ela tiver o olho torto, a orelha levantada, não é isso? Torcer pro galo, pro cruzeirense, tudo isso é defeito moral e físico. O amor espiritual não está vendo essa coisa. A gente até humanamente diz, quem é o feio ama, você já ouviu essa frase? Já? Quem é o magrelo ama, bonito lhe parece. Quem é o macio ama, bonito lhe parece. É da nossa personalidade. Não nos levando, não levando jamais em consideração. É como se não existissem, pois ama-se o Espírito. A sua saída. Esse também você tem, né? Você mora. A individualidade e a personalidade é apenas uma casca exterior que hoje existe e amanhã termina. Agora eu acho que eu vou chegar no Danilo, quer ver? Jamais se leva em conta qualquer sacrifício que seja necessário fazer para o benefício espiritual da criatura amada. Não se aceitando qualquer retribuição, não se magoando, se não houver gratidão, a alegria de
Doação é pela doação em si, não pelo resultado que daí possa advir. Jesus! Esse eu não vou nem comentar, Douglas. Esse eu Você acabei de falar com ele trabalha no Eu falei que esse eu tirei nota 7. Esse até o 7 eu fiz. Não é esse, filha. Vamos lá no oitavo, que eu tenho 2 minutos. Nenhum outro ser poderá ocupar o lugar